E aí galera, beleza? Hoje, como prometido, moçada, hoje nós vamos fazer uma análise do Psicologia do Vencido para o PAS 3. Eu estou aqui com duas grandes personalidades. Professor Rafael, se apresenta pra galera aí. Beleza galera, sou o professor Rafael Rezende, estou aí com vocês na história. E eu tenho aqui uma sumidade, mestre Felipe. Fala pessoal, beleza? Professor Felipe Ferreira de Biologia, prazer estar aqui com vocês hoje. Então, como vocês estão vendo, nós vamos analisar a Psicologia do Vencido nas três percepções. Eu vou dar uma palhinha da literatura, mas a gente vai explorar a história e a biologia em Psicologia do Vencido. Para quem não conhece, vamos ler um pedacinho desse poema. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e da rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, galera, primeiro, para vocês conhecerem o texto, uma leitura rápida aí na voz do Rafael e do Felipe. O link vai estar na descrição para você baixar a obra Eu, a única obra de Augusto dos Anjos. Mas antes da gente entrar no poema, é preciso entender o que se passa na época da produção, ou seja, início do século XX, o que se passa na cabeça do poeta do verme, do poeta da morte, do poeta do Scal. E aí, Rafael, o que se passa aí? Conta pra galera aí. Bom, no início do século XX em si, o Brasil ele se encontrava ainda num atraso tremendo em relação a todo o mundo, que você já tinha uma segunda revolução industrial vindo trazer no mundo inteiro esse desenvolvimento econômico, e o Brasil ainda era um país agrário, era um país ainda pobre, a manufatura ainda muito atrasada, e era um país onde vivia o coronelismo. O coronelismo ele vinha bater em cima desse desenvolvimento, ele segurava esse desenvolvimento, ele não deixava com que as pessoas em si tivessem uma autonomia para poder sobreviver, né? Então, nesse pensamento, você tem esse início do século XX do Brasil com esse total atraso. Então vem esse negativismo de algumas pessoas que tinham a ligação com o que acontecia no mundo, né, e com o que nós vivíamos aqui no Brasil. Esse atraso geral, né, tanto na economia, até mesmo na política, onde você tinha uma república nova, há pouquíssimo tempo ela estava instaurada, ainda estávamos amadurecendo essa ideia política e econômica, né, no país. O negócio tá ficando bom, não tá? Então, como você pode perceber, o Augusto dos Anjos está vivendo um contexto histórico muito turbulento. Por isso, vamos destacar então a primeira característica literária, que é o uso de termos científicos. Se você olhar aí, ó, ele tem o único poema brasileiro, inclusive, com um verso decassílabo com duas palavras. Decassílabo profundissimamente hipocondríaco. Pensa, o cara sabia realmente escrever. Mas ó, essa característica de uso de termos científicos é a grande marca de Augusto dos Anjos. E aí é por isso que é importante a gente saber por que ele começa dizendo eu, filho do carbono e do amoníaco. Felipe, conta pra galera aí, por que o carbono é importante e por que o amoníaco é importante nesse poema? Bem, ao citar o carbono, ele está na verdade sintetizando o que nós consideramos como organismos vivos. Todos os organismos vivos são compostos por carbono. Então, o carbono é o que define se vai ser orgânico ou inorgânico. A presença de carbono
faz com que aquela matéria, aquele organismo seja classificado como orgânico. E a ausência de carbono vai ser classificado como inorgânico, tudo bem? Então esse carbono é o que vai compor o nosso organismo. Nós somos feitos de carbono na nossa essência estrutural. Então as nossas células, elas sintetizam proteína com base de carbono. E o amoníaco? O amoníaco, ele está falando da amônia, que é um resultado de uma amonização do nitrogênio. Existe no nosso ambiente bactérias fixadoras, porque são elas responsáveis por retirar a fixação, de retirar o nitrogênio da atmosfera e trazê-lo para aqui, para a litosfera. E ao utilizar esse nitrogênio na sua síntese, né, no seu metabolismo, o resultado disso vai ser amônia. Então nós, seres vivos, nós não conseguimos retirar o nitrogênio do ambiente. Então a gente retira a amônia que essas bactérias utilizaram. Então uma bactéria pega o nitrogênio, utiliza no seu metabolismo. O resultado disso vai ser amônia, que aí sim nós conseguimos retirar e utilizar para a construção de quê? A amônia vai estar presente no nosso material genético, né, nos ácidos nucleicos e também nas proteínas, nos aminoácidos. Então a nossa estrutura proteica e a nossa estrutura genética, ela tem como base o DNA. Então quando ele cita carbono, ele está sintetizando o quê? Organismos vivos. E a amônia? A nossa estrutura, o que nos compõe. O que os seres decompositores fazem? Eles quebram, eles devolvem para o ambiente esse carbono que será introduzido no novo ciclo, onde as plantas irão utilizar esse carbono para produzir glicose. Então a fonte nossa, na nossa nutrição, é através de quê? Da inserção de glicose, aonde esse carbono vai ser utilizado para a nossa construção. Então é muito importante você entender o seguinte: a qualidade dos nossos alimentos. Quando a gente fala assim, eu vou comer algo orgânico, é algo puro, é algo que não foi geneticamente modificado. Porque a estrutura daquele alimento vai ser digerida, vai ser quebrada e vai ser utilizada para construir você. Logo, você hoje é nada mais do que você comeu nos dias anteriores. Então a sua alimentação, ela está inteiramente ligada ao que você vai ser amanhã. Então se eu comer porcaria, amanhã eu serei o resultado dessas porcarias. Porque hoje eu sou um pouquinho do bacon que eu comi, um pouquinho da alface, um pouquinho do feijão. Quando a digestão, essas matérias são quebradas. Então o carbono que eu tenho, ele não é meu. Ele pertenceu a um outro organismo. Ele pertenceu a uma planta, ele pertenceu a uma vaca, que ao eu ingeri-lo na nutrição, ele agora será construído com base no meu material genético. E o que é o material genético? É o que vai orientar como será construído. Então, o alimento, a nutrição, ou seja, o composto orgânico em mim, vai ser diferente do que nas outras pessoas, porque o meu material genético, a minha receita, ela ordena que seja feita de uma forma única. Por isso que nós somos completamente diferente dos outros organismos. Por isso que você é diferente dos seus pais, dos seus colegas, porque o seu material genético, ele determina que seja feito a construção conforme é feito a leitura do código genético. E diga-se de passagem, inclusive... Pô, bicho, aperta aí, velho, aperta aí. Pô, caraca, o bicho tá gordinho. Então, olha só, diga-se de passagem que não pode perder o foco, que o poema é negativista. Para Augusto dos Anjos, a sociedade está uma desgraça, não tem solução. Então quando você vê que ele é filho do carbono e do amoníaco, que são os primeiros elementos da vida, todos são filhos do carbono e do amoníaco. Ou seja, você não tem alma, você é uma matéria orgânica. Então não pode perder esse foco. E aí a gente vai para a segunda estrofe, que diz lá: então, profundissimamente hipocondríaco. Então observa que ele está dizendo o hipocondríaco. Cortei minha mão. Tá de... O hipocondríaco é aquele cara viciado em doença, não é isso, professor? Sim, sim. Hipocondríaco é aquele cara que fica se auto-intitulando como doente. Então esse ambiente me causa uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardio. Então ele está mostrando que esse ambiente, essa sociedade, causa náusea. Porque... Ele é um para-raio de coisas ruins. O hipocondríaco é aquele ser que tudo de ruim acontece com ele. E tudo de ruim é associado a doenças. Isso vem dentro desse período que você tem o coronelismo mantendo
mantendo o poder, você tem a miséria da população, pessoas morrendo de fome, não tendo nem a força suficiente para poder se alimentar, muitas vezes, ou poder produzir para se alimentar. E nisso você tem muito o fortalecimento da religião, do sincretismo aqui no Brasil nesse início do século. A gente vai ter figuras, por exemplo, fantásticas aí, que vão lutar contra o coronelismo, como o Padrinho Padim Cício, né? E no Ceará todo mundo já tem ele como um santo, por exemplo. Porque eles não têm, por exemplo, a base material para sobreviver. Então eles vão se ligar ao quê? A algo espiritual, a algo que eles não têm como aquele coronel tirar dele, né? É a fé. E a fé católica que a gente tem aqui nessa parte do século é o quê? Aquela parte sofrida. O cara tem que sofrer, tem que ser penoso, o trabalho é ruim, tem que penar na vida para você pagar os seus pecados. Professores, diga-se de passagem. Você tem que pagar os seus pecados aonde? Sofrendo na vida. Porque você tem aquele pecado original, então aquele sofrimento de vida, onde tudo acontece de ruim, é ótimo, porque ali eu estou me limpando, me purificando nessa ideologia, né, católica, nesse sincretismo de fé que nós temos aqui no país, né? E é por isso que a gente observa que nesse poema a percepção negativa mostra o que a sociedade está vivendo. Lembra do fatalismo, que lá na frente vai ser uma característica dos modernistas de 30? Para Augusto dos Anjos, a sociedade já está acabada, ninguém tem perspectiva, ninguém tem esperança. E isso é muito claro quando ele fala que ela sobe uma ânsia análoga como a de um cardíaco. Cardíaco, que relação tem aí o cara que é o cardíaco, prof? E essa posição aí, bicho, o cara tá ereto? É porque não cabe no espaço aqui, galera. Eu tô tentando não cair, eu tô igual o Hack Fit aqui, sacou? Não me empurra que eu já tô na beira. Então, olha só. Manda bala. Tá. Então, assim, a análise que ele faz com relação ao cardíaco é a importância do coração para os organismos. Porque o coração, ele tem a função de ser uma bomba que vai alterar, né, o fluxo, ele vai coordenar o fluxo sanguíneo. E esse fluxo sanguíneo é o que nutre todas as células do corpo, né? Então, o coração, que é coordenado pelos marcapassos que vão lá e interferem, né, influenciam nas fibras cardíacas, ou seja, é ele que estimula a contração ou relaxamento do tecido estriado cardíaco, é ele que vai fazer o quê? Com que haja a necessariedade de fluxo sanguíneo. E é no sangue que nós temos o quê? O oxigênio, a glicose, as vitaminas que as células irão utilizar para que se tenha reações químicas. Essas reações químicas somadas que vai ser o metabolismo do organismo. Então, se o coração ele tem uma falha nesse bombeamento de sangue, algumas áreas vão ficar o quê? Carentes de nutrientes, carentes de glicose, de oxigênio, e com isso o metabolismo tem uma quebra. Essa quebra do metabolismo nós chamamos de quebra da homeostase. Homeostase é o equilíbrio, é quando o corpo está em harmonia. A quebra dessa harmonia, nós saímos da homeostase e é aí que nós temos a abertura suscetível para doenças. Já o verme, pessoal, tem basicamente duas leituras. A primeira, a gente já viu o verme aparecer, por exemplo, na abertura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembra quando Machado de Assis disse que ele dedicava as memórias póstumas ao primeiro verme que roer as carnes? Então, o verme é uma grande referência, por quê? Porque o verme é o fim, não é isso? Sim, sim. O verme é o fim. Então, se a gente fizer o mesmo gancho lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas conta a sua história morto, ou seja, no fim. E o Augusto dos Anjos, quando escreve já o verme, este operário das ruínas, então ele já está dizendo que a morte se alimenta da vida. E aí, o que representa o verme na biologia? Pessoal, o verme, ele é um nematelminto, ou seja, eles são parasitas, eles utilizam de outros organismos, né, de metabolismo de outros organismos para sobreviver. Então, você nunca vai encontrar um verme fora de um hospedeiro, né? O verme ele sempre vai estar introduzido no hospedeiro, tendo uma relação ecológica que nós chamamos de parasitismo. Parasitismo são organismos que roubam metabolismo, roubam produções, né, metabólicas de outros. Então o verme, ele fica ali, no caso, aguardando a morte.
porque já está pronto o material. Ele não tem que ter trabalho, ele só vai lá e retira. E quando ele fala, né, sobre as ruínas do nosso corpo, são seres decompositores, são eles que vão degradar o nosso organismo, né, o nosso carbono, a nossa amônia do nosso DNA, ele que vai retornar para o meio, ou seja, eles que estão inseridos no ciclo da cadeia alimentar. E você pode observar aí, ó, que essa ideia do verme, essa ideia, já o verme, o operário enquanto a necessidade do hospedeiro, a gente tem exatamente o contexto aí das revoltas sociais e da exploração do trabalhador nas indústrias, que estava acontecendo no Brasil naquele período. Então, já o verme, pessoal, aí nós temos o contexto também histórico por conta dessa relação do verme e o operário. E aí na história, o que se passa lá, Rafa? Conta pra eles aí. Nesse período, a gente vai ter o quê? Você já tem uma segunda revolução industrial, né, ocorrendo na Europa, e você tem já aquela ideia do operário, ele tendo um trabalho, uma especificação de trabalho em si. Você não tem mais, você tem a degradação do trabalho ali, né? Você não faz mais, você não é qualificado mais para fazer um todo. Você faz uma pequena parte e você não vai trazer aquela consciência de um produto final, né? Então você acaba perdendo conhecimento também ali em cima disso. Quando você traz esse operário dentro desse formato, onde nessa época você tinha o Fordismo, onde você tem aquela linha de produção numa esteira, né? A gente lembra um pouco daqueles tempos modernos de Chaplin, onde o cara ele fica ficcionado num tipo só de trabalho e num único movimento. E isso vem trazer para o ser humano uma desqualificação da capacidade de produção dele. Porque a gente tinha as manufaturas, por exemplo. E no Brasil você tinha essas manufaturas, mas elas eram atrasadas, entendeu? Elas não tinham aquele momento que tinha na Europa. Então ele fazia essa comparação, trazendo justamente essa parte ruim do operário, como ele tem que fazer aquele serviço obrigatório, repetitivo, e naquela linha sempre trazendo até uma questão de atrofia, né, de conhecimento e de trabalho. E aí no último terceto, então, nós temos a percepção de que você ainda vai voltar para a mesma condição de morte. E aí ele diz no final que a única coisa que vai sobrar é o cabelo, ou seja, é a única matéria orgânica, não é isso, relacionada à morte aí? Sim, sim, porque o cabelo ele é formado de duas estruturas, a queratina e a melanina, né? Então são duas estruturas proteicas que demoram mais tempo para se degradar por causa da sua proteção, ou seja, como eles têm uma função estrutural de proteção, né, de aquecimento, então eles têm uma longevidade ainda para demorar a ser degradado. Então você praticamente não tem organismos que consigam fazer a quebra, né, a separação dessa parte. Tanto é que não tem sistema nervoso, você pode cortar o teu cabelo e você não vai sentir nada, ok? Porque ele é altamente independente. Imagina o cabelo como sendo também a mesma composição do cabelo é a composição de um casco de uma tartaruga, ou seja, ele serve para proteção. Então o que te protege tem que ser resistente e também é resistente à decomposição desses seres. Então, perceberam essa visão cientificista do Augusto dos Anjos? A gente podia divagar muito, inclusive não pode esquecer que esse é um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, todos eles decassílabos. Então, a gente pode dizer que o Augusto dos Anjos possui influência parnasianista? Pode. Pode dizer que ele tem influência simbolista? Pode. Mas o que é mais interessante perceber em Augusto dos Anjos é essa visão negativista que a história trouxe e essa visão negativista que a biologia também explica. E isso vai fazer do Augusto dos Anjos um dos nossos nomes, talvez o nome mais singular da poesia brasileira. Não é que ele seja o poeta da morte, mas ele é um poeta que vê as coisas de uma forma muito negativa. Se você ainda não viu nenhum episódio do Paz 3, então você clica aí que você tem a aula do Drummond, você tem o Beijinho no Ombro da Valesca, também é uma obra do Paz. Então, e se você está acompanhando o canal, vale a pena dar uma olhada no Machado de Assis. Ainda não assinou, não curtiu a página, então você clica aí, assina e olha, um grande abraço, agradeço muito a vocês aí, pessoal, valeu. Ah, esqueci de falar, esses 2 pirralhos foram meus alunos, esses moleques aqui, então é um prazer estar dividindo, né, esse momento com os moleques. Galera, um abraço
E aí, galera, se despede dessa moçada aí. Falou, galera. Prazerzão. Falou, Até a galera, próxima. um abraço. Quero estar aqui de novo, hein? Vai tá, com certeza, no primeiro ano, galera.